E a Polícia Civil, ela tem uma vantagem. Ela normalmente abre muita vaga. Muita vaga. Já vai ser aquele edital que só de ver o edital você já enche os olhos, né? Diferente de um concurso de tribunal, que às vezes abre lá técnico, 6 vagas, aí tu dá aquela murchada. Polícia não, meu amigo. Polícia é mais de 100 vagas, assim, então você se anima mais porque as vagas têm e costuma chamar mais gente depois, né? É um bom concurso. Outra coisa que a gente comentou, além da questão da estabilidade, enfim, nós vimos, na sequência, o Código de Ética. Aí eu pedi que vocês fizessem uma leitura, né, direta do Código de Ética, porque já tivemos questões de prova, até trouxe uma questãozinha fácil. Porque o Código de Ética é aquele mínimo que se espera de um policial, né? Depois falamos da função policial civil, que se distingue um pouco da função policial militar, né? Vocês não serão policiais militares, vocês serão policiais civis, é diferente. O policial militar, ele visa manter, a sua função principal é manutenção da ordem, né, da segurança das pessoas. Essa é a função da polícia militar. Agora, vocês não. Vocês serão, além disso, lógico, além de também contribuir para a manutenção da ordem, contribuir para a manutenção de vidas, de bens e pessoas, né? Vocês têm a polícia judiciária a seu cargo. E o que é polícia judiciária? A polícia judiciária é a polícia investigativa. Isso é o que te distingue de uma polícia militar. Vocês terão a função precípua de quê? Investigar um crime da competência da Justiça Estadual. Se o crime é da competência da Justiça Federal, quem investiga o crime? A Polícia Federal. Vocês são a mesma coisa que a Polícia Federal, em termos de função. Vocês investigam os crimes da competência da Justiça do Estado e a Polícia Federal investiga os crimes da competência da Justiça Federal. Aqui muda muito assim, a carreira, né? Assim, a Polícia Federal tem valores, um plano de carreira melhor, e acho que a Polícia Civil do Rio tem muito a melhorar, né? Muito a melhorar. Mas a função de vocês principal é investigar os crimes, subsidiando o Ministério Público do Estado e o juiz de provas, para que o juiz consiga absolver ou condenar o réu lá no processo. Esse é o teu trabalho principal, Polícia Judiciária, tá? Depois nós entramos no mundo da tua responsabilidade. E aí vimos que um policial civil do Estado responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas funções, inclusive podendo receber punição cumulativa. Se você, com uma conduta, conseguir fazer um estrago, o que é um estrago? Aquela tua conduta ser um ilícito penal, também um ilícito administrativo e ainda ter causado prejuízo para a administração ou para um terceiro. Então, você, servidor policial, vai responder 3 processos. O processo civil, o processo administrativo e o processo penal. E você pode sofrer punição por aquele fato nas 3 esferas, porque esses processos são o quê? Independentes entre si. Mas tem uma informação importante, que uma dessas esferas se comunica com as outras e pode mudar o resultado das outras esferas, tá? Então, olha só, quando você pratica um fato que é considerado ilícito penal, ilícito administrativo e ilícito civil, você responde os 3 processos e pode sofrer punição nas 3 esferas. Só que tem uma esfera que, dependendo do resultado dela, ela interfere nas outras, ela muda o resultado das outras. Qual é essa esfera? A penal. Em que caso? No caso de você ser absolvido.
absolvido. Então, se lá no processo penal, que é o processo mais completo, que é o processo onde se busca a verdade real do que aconteceu, é aquele processo em que o fato foi investigado pela Polícia Civil, que certamente faz um trabalho o quê? Exemplar, e vai dar ao juiz as provas necessárias para que ele possa condenar ou absolver. Então você deu ao juiz provas, a Polícia Civil deu ao juiz provas para te absolver no processo penal, né? Então você vai ser absolvido. Esta absolvição, ela vai se comunicar nas outras esferas. Então vamos lá. Se acaso, no processo administrativo, você foi demitido por aquele fato, só que no processo penal foi provado, pelas provas que você colheu, que aquele fato não existiu, né? Você vai ser absolvido por negativa de fato. O juiz vai dizer, esse cara é inocente desta acusação, porque esse fato não existiu, esse fato não tem fundamento, não tem base nenhuma. Você será absolvido por negativa do fato. Foi provado que o fato não existiu. Como é que vai ser mantida uma demissão por aquele fato? Se no penal foi provado que o fato não existiu. Quer dizer, esta absolvição por negativa do fato se comunica na esfera administrativa e na esfera civil e muda o resultado que aconteceu naqueles processos. Ah, se o processo administrativo ainda não foi concluído, ele será o quê? Arquivado diante desta absolvição penal. Pode acontecer também uma absolvição penal por negativa de autoria. Ou seja, foi provado que o fato existiu, mas foi provado que não foi a pessoa. Então ela vai ser absolvida por negativa do fato. E aí, esta absolvição penal se comunica na esfera administrativa? Lógico. Você não foi demitido por aquele fato? Que no penal provou que não foi você que praticou? Poxa, então você será reintegrado ao cargo, compreendeu? Agora tem uma absolvição. É aquela absolvição que eu falo, poxa, alguém não trabalhou direito. Ou o crime foi muito bem executado. Porque lá no penal tem um princípio que se chama princípio in dubio pro réu. Na dúvida, o juiz não pode condenar. Na dúvida, o juiz deve o quê? Absolver o sujeito, tá? Então vamos lá, imagina comigo. Se a Polícia Civil não fez um bom trabalho, o que é não fazer um bom trabalho, policial civil? É você não fornecer as provas que o juiz precisa para condenar. Olha a tua responsabilidade, servidor. Se você não trabalhar direito, policial civil, muitos bandidos vão se livrar do processo. Talvez você, fez todo um trabalho para prender o cara, enfim e tal. Mas se você falhar na tua missão, você não vai dar provas suficientes para o juiz fazer o quê? Condenar o sujeito pelo crime. Então o juiz vai ter que fazer o quê? Absolver. Por falta de provas, né? E aí vem a pergunta. Essa absolvição por falta de provas se comunica nas outras esferas? Não, porque o juiz não está dizendo que você é inocente. O juiz está dizendo, eu acho que foi ele, mas não deu para condenar, porque faltaram o quê? Provas. Eu não fui subsidiado de provas, então eu vou ter que absolver. A absolvição por falta de provas, a absolvição por insuficiência de provas, ela não se comunica com as outras esferas. Por quê? Se naquele processo administrativo o que eles tinham foi suficiente para te demitir, mesmo você tendo sido absolvido por falta de prova no penal, aquela demissão será o quê? Mantida. Será mantida, tá? Porque não surgiu nada dizendo que você é inocente. O juiz só diz que não deu para condenar porque faltaram
provas. É aquela absolvição, ponto de interrogação. A gente nunca vai saber, tá bem? Então, olha como é importante o teu trabalho policial, tá? Ele é super importante. Bom, mas é sempre culpa do policial quando o juiz não é subsidiado da prova? Não, né, gente? É culpa do sistema, a gente pode culpar também, né? É culpa do governo, é culpa de um plano de carreira não tão bom, é culpa da falta de equipamentos técnicos, é uma série de culpas aí, tá? Mas o papel do agente público é sempre um papel importante, porque a gente pode fazer muito com pouco, né? Se você tiver vontade, ok? Bom, o que mais vimos na aula passada? Caiu minha apostila aqui, peraí. Vimos as transgressões do policial, tá? Isso é revisão ainda, tá, gente? As transgressões do policial civil. E aí o teu estatuto é bem bacana porque ele classifica a transgressão em leve, média e grave. Vocês estão lembrados disso na primeira aula? Então, gente, eu comentei com vocês que se você não conseguir estudar nada da minha matéria, pelo menos me prometa uma coisa: decorar as transgressões. Porque, assim, é o que há nas provas de concurso. É o que eles mais pedem nas questões de prova, é isso aí, tá? Então, lógico, tudo é importante, mas esse item que nós vimos aqui na aula passada, que está no artigo 14, artigo 15 do Decreto-Lei 218, as faltas leves, médias e graves, tem que decorar para a prova, tá ok? Na sequência, a gente fez aquelas questõezinhas depois das transgressões disciplinares, eu acredito que sim. Aí vem a perguntinha. A gente chegou a ver as penalidades? Não, né? Paramos aqui, conseguimos chegar no ponto em que paramos, ok? Então, só para a gente se organizar. Quem não tem essa primeira apostila, vai prestando atenção que a gente só vai finalizar ela rapidinho, ok? Então, vamos lá. Nós temos um artigo, que é o artigo 16 do Decreto-Lei 218, que é o teu estatuto, e ele elenca as penas disciplinares. Aí vem assim: são penas disciplinares para policiais civis: advertência, repreensão, suspensão. Aí a próxima no inciso 4º, afastamento do serviço, do cargo ou função. Só que esse item foi o quê, galera? Revogado. Então não tem mais. Se quiser, até pode passar um risquinho por cima, tá? Prisão disciplinar. Você tem prisão disciplinar igual os PMs, policial militar? Não. Também foi o quê? Revogado do teu estatuto lá no ano de 2003. Demissão e cassação. Cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade. Portanto, hoje, você, policial civil, só pode sofrer advertência, repreensão, suspensão, demissão e cassação da aposentadoria ou cassação da tua disponibilidade, tá? Já vai vir artigos que vão tratar de uma por uma aqui, tá? Vou te explicar uma por uma. Na hora que essas penas são aplicadas, o que deve ser observado? Isso está no artigo 19. Isso aqui também já caiu em concurso, tá? Por exemplo, pessoal, olha só. Falta leve. As transgressões leves. Elas te punem com advertência e com repreensão. Advertência e repreensão. Mas o que faz com que a autoridade escolha a advertência ou a repreensão? Porque a repreensão é pior do que uma advertência, né? Por que a autoridade para um aplicou advertência, no caso de falta leve, e para o outro aplicou repreensão, no caso de falta leve? Por que essa diferença entre um e outro? Porque ele avaliou, ele considerou alguns fatores. Quer outro exemplo? A suspensão de vocês.
A suspensão de um policial, ela pode chegar até 90 dias. A suspensão do policial pode chegar até 90 dias. Por que...